Olá, amada Igreja Batista Central de Lucas, bom dia para todos vocês. Olá, nossos amigos da internet, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. Que Deus esteja abençoando maravilhosamente todos vocês que nos acompanham, tanto membros da nossa igreja, quanto os nossos amigos que nos acompanham em cada culto online que nós rendemos a Deus. Porque o tempo está fechado, mas a igreja está atuante. E logo nesse início de culto, nós queremos já ler a palavra de Deus, falar com o nosso Deus, e Ele fala conosco também por meio da sua maravilhosa palavra. Eu estarei lendo os primeiros versículos de alguns salmos, que vai do 133 até o 136. Vamos ler para ver qual o resultado que dá? E diz assim o 133: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eis aqui bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. E agora o 136, para finalizar. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A palavra louvai aqui foi predominante, é por isso que nós vamos louvar ao Senhor. Mas eu quero antes repetir o primeiro versículo, porque é o que nós precisamos estar. Mesmo que afastado, nós precisamos estar vivendo em união, apoiando um ao outro, orando um pelo outro. Vamos ler? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fale grandemente aos nossos corações nesse culto que nós estamos iniciando hoje, nesse domingo, um domingo maravilhoso que nós separamos para o nosso Deus, um Deus maravilhoso que tem caminhado, tem cuidado de nós. Nós vamos agora passar para um louvor. Nós vamos louvar a Deus com 2 louvores nesse momento e logo depois estaremos de volta. Que Deus fale grandemente aos nossos corações também por meio desses louvores. Jó, como pode ainda adorar se não tens motivo para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tens motivo para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.
eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, glória só a Ele, a Ele, glória, a Ele, a Ele. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória só a Ele. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Depois de dois lindos louvores, nada melhor do que nós falarmos com nosso Deus agora por meio da oração. Os dias não são fáceis, nós temos passado por dificuldades, nós queremos muito voltar para o nosso tempo, mas existem várias circunstâncias que estão nos impedindo, né? Além do Covid, né, nós passamos também por momentos de violência na comunidade
E o que nós precisamos é orar, pedir a Deus que nos dê sabedoria, direção para tomarmos a melhor decisão e que Ele abra também o caminho das oportunidades para que possamos ter a oportunidade de voltar ao templo, todos com segurança, para louvá-lo e grandizei o santo nome dEle. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, Senhor Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado porque nesses tempos de adversidade nós temos sentido a Sua presença, o Seu cuidado sobre nós. Nós sabemos que muitos têm passado por situações financeiras difíceis, Senhor Deus. Muitos têm passado por condições de doença devido ao Covid. Muitos, Senhor Deus, têm passado por sofrimento por causa da violência que está assolando o bairro onde está a nossa igreja, Senhor Deus. Nós sabemos que existem muitas situações negativas, Senhor Deus. Mas, Senhor, Tu estás sempre conosco, nos confortando, nos orientando, nos dando sabedoria. Por isso, ó Pai, te pedimos que continue nos abençoando, Senhor Deus, e falando grandemente aos nossos corações. Opera grandemente no coração daqueles que precisam ouvir a Tua palavra e se converter a Ti, Senhor Deus. Opera também, Senhor Deus, praticando milagres, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, sobre aqueles que foram infectados, sobre aqueles que têm outros problemas além do Covid, Senhor Deus, e precisam de uma solução. Ó Pai, vai de encontro a essas pessoas e abençoa grandemente, não somente membros da nossa igreja, Senhor Deus, mas todo o público que nos assiste. E quanto ao Covid, todos os moradores da face da terra que foram assolados por essa doença, te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que opere com milagres, Senhor Deus. Continua conosco, Senhor Deus, recebe o culto que nós te prestamos, Senhor. Te oferecemos esse culto porque Tu és nosso Deus, nosso único Deus, e te rendemos louvores, Senhor Deus, porque Tu mereces, Senhor Deus. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Meus irmãos, agora após essa oração, nós queremos agora louvar a Deus novamente. Nada melhor do que estar louvando sempre o nosso Deus. Nós estaremos louvando ao Senhor com a irmã Rayane Deodato. Vocês não a conhecem, é minha sobrinha. E eu estive convidando ela para louvar ao Senhor e ela aceitou. Demorou um pouquinho, mas ela aceitou. É uma sobrinha que eu amo muito. Estaremos louvando agora, nesse momento, com a Rayane Deodato. Louvemos ao Senhor. Não te vejo, mas posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos, o teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor, é como bálsamo. Tu és o bálsamo que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força e luz da escuridão. Tu és o bálsamo, tu és o bálsamo. Não te vejo, mas posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos, o teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor, é como bálsamo. Tu és o bálsamo que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força e luz da escuridão. Tu és o bálsamo, tu és o bálsamo. É como o óleo que vai descendo
cabeça até os pés, sou o teu templo, Deus. Meu corpo clama a Deus. É como um óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés, sou o teu templo, Deus. Meu corpo clama a Deus. Em mim é como bálsamo. Tu és o bálsamo que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força e luz da escuridão. Tu és o bálsamo. Tu és o bálsamo. Tu és o bálsamo, tu és o bálsamo. Amém, Rayane. Que Deus continue te abençoando e usando essa linda voz para louvar e bendizer o nosso Deus maravilhoso. Agora eu queria compartilhar com os irmãos mais 2 versículos, também os primeiros do 123 e depois do 125. Vamos lá? E diz assim: para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. E logo depois o 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E é confiando no Senhor que nós estaremos agora passando para o momento da palavra. O pastor Alexandre estará trazendo uma mensagem que com certeza falará grandemente aos nossos corações. E a nossa oração é essa: que Deus fale grandemente com cada um que está assistindo agora, tanto nesse momento que estamos iniciando, quanto posteriormente, quando vierem assistir, que Deus fale tremendamente aos nossos corações. O pastor Alexandre, nesse momento, está com a palavra. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações, amém? É muito bom nós estarmos aqui em mais esse dia de culto, esse domingo, dia do Senhor, junto com os irmãos, e agora para nós compartilharmos a palavra do Senhor. O texto que Deus colocou no meu coração se encontra em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 ao verso 24, tá bom? É um texto bem conhecido que fala sobre o filho pródigo. Eu quero ler esse texto, pelo menos algumas partes desse texto com você. Lucas, capítulo 15, de 11 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me pelo menos como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés,
tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Vamos orar? Aplica, Senhor Deus, a Tua palavra a cada coração. Fala, Senhor Deus, como o Senhor falou de maneira tão especial comigo. Fala também, ó Pai, para o Teu povo, para cada um que vai, ó Pai, ouvir essa mensagem neste momento. Que Teu Santo Espírito esteja tocando no profundo dos nossos corações. Usa, Senhor, esse Teu servo conforme a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Queridos, são muitas as abordagens que nós já ouvimos desse texto. Você mesmo já deve ter ouvido muitas, centenas de mensagens, né, dentro desse texto. Que palavra maravilhosa! É uma parábola que Jesus contou, né? Essa parábola está junto com várias outras parábolas. Jesus contou também da dracma perdida, da ovelha perdida, e aqui ele termina, ele fecha esse conjunto de parábolas para falar justamente sobre o filho pródigo, né? Parece que Jesus tem uma intenção real, né, de colocar... Parece que Jesus tem uma intenção real de colocar a vida, né, como preciosa demais para Deus, em que, em se perdendo, o Senhor, como bom pastor, sai à procura dele também, ou como sendo valiosa demais, que se perder dentro de casa, vão se procurar até encontrar, e também de sentir a falta daquele que sai e querer receber de volta, que quando volta é abraçado. Mas olhando para esse texto, eu pensei justamente na quebra de relacionamento. Eu olhei para esse texto e fiquei pensando entre o relacionamento do pai e do filho, que por causa da atitude do filho foi quebrado naquele momento. Eu quero que você preste atenção num detalhe de que é o filho que deseja sair da presença do pai. O pai não mandou embora, o pai não queria que ele fosse, o pai simplesmente respeitou a vontade dele, mas disse, e o filho então pede a sua parte da herança e quer sair de frente da presença da casa do pai e viver a sua vida da sua própria maneira. Queridos, eu pensando nesse texto, eu pensei na palavra, essa semana eu vim pensando muito sobre uma frase que diz, divorciados de Deus. Olhando para esse texto, eu quero pensar com os irmãos de maneira, parece que o filho pediu o divórcio do pai. Eu olho para esse texto e fico com o meu coração apertado e pensando, será que algumas vezes da vida o ser humano também não se divorciou de Deus? Será que algumas caminhadas do dia a dia, será que até mesmo você em algum momento da sua vida não se separou tanto do Senhor como se estivesse divorciado dele? Ou andou de repente longe dos caminhos, ou preferiu andar longe dos caminhos de Deus? Pensando nisso, eu lembrei que a melhor medicina é a preventiva. Então receba essa palavra com carinho nesta manhã, né? Não se afaste do Senhor. Não se divorcie do Senhor. O Senhor tem uma aliança com cada um de nós. E às vezes as dificuldades da vida nos fazem nos afastar de Deus. Esteja atento, é nesse momento que você mais precisa se agarrar com o Senhor. Vamos lá então para o texto? Eu olhei, queridos, e eu pensei que esse mal, né, do divórcio, esse mal da separação, esse mal do afastamento da presença do Pai, ele é sutil e gradativo. Ele não acontece de uma hora para outra. E nós precisamos estar atentos, vigilantes, para que não sejamos pegos de surpresa. Às vezes vamos nos afastando, e aí de repente as coisas de fora começam a brilhar mais para os nossos olhos, e a gente começa então de repente, quando vai ver, já estamos longe da presença do Senhor. Pensando nisso, eu queria chamar a atenção que nós devemos tomar cuidado com o egoísmo. Porque depois do egoísmo, que pensar primeiro em mim mesmo, pensar só em mim, no meu bom prazer, nas minhas questões, da maneira que eu acho que as coisas devem ser, né? Depois vem o desejo de estar longe dos olhos do Pai, para que esse não tenha nenhum controle sobre a minha vida. Muitas vezes o afastar da presença de Deus, se afastar da presença do Pai, tem a ver com o fato de nós não queremos dar satisfação da nossa vida para ninguém. E queremos realmente experimentar tudo que o mundo muitas vezes quer oferecer. Só que isso gera um preço muito alto
para com as nossas vidas. Aquele que nunca fez não sabe. Às vezes o mundo brilha muito aos nossos olhos, mas a pessoa talvez não sabe realmente a que preço isso vai custar. Bom, no verso 13, o texto diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. O texto, na outra versão, vai dizer dissolutamente. Aquele jovem, queridos, que tinha tudo na casa do pai, convivia na presença do pai, tinha ali a sua família ao seu redor, Ele que já era possuidor das coisas que eram do pai, o que era do pai era dele. Depois, mais tarde, do texto vai dizer justamente isso para o irmão dele. O pai vai dizer isso: o que é meu é teu, Mas isso não era suficiente. Quantas vezes Deus está nos dando, nos abençoando, cuidando de nós, nos dando maravilhas. Deus tem nos dado casa sobre um telhado sobre nossa cabeça, Tem nos dado alimento sobre a nossa mesa, tem nos dado o que vestir, tem nos dado emprego, Não tem deixado faltar o essencial. Claro, ninguém fica andando de Ferrari para cima e para baixo, mas muitas vezes, querido, porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos. E aí, talvez por causa da visão do egoísmo, de querer tomar conta da sua própria vida, de querer experimentar o mundo, as pessoas vão se afastar e vão esquecer de tudo isso que o Pai sempre proporcionou para as nossas vidas. Aquele jovem, então, falou assim: pai, me dá a minha parte, Me dá a minha parte. Herança de pai vivo, queridos. Aí já é o primeiro erro naquele jovem. Primeiro, desejar se afastar do pai. Mas quando ele pede a sua herança, antes do pai falecer, herança de pai vivo, de pais vivos, é estultícia. A Bíblia fala sobre isso, E ele então pede a sua herança. O pai então reparte a parte, faz o cálculo, vê mais ou menos e dá a parte dele. Ele, com o dinheiro na mão, com posses, com o poder de fazer das coisas materiais dele o que ele queria, o que ele faz? A primeira coisa, compra uma herdade, começa por ali a trabalhar, querer ver as suas coisas das suas próprias mãos? Não! Ele vai para longe dos olhos do pai. Ele sai da casa do pai, pega a sua riqueza, vai para uma cidade distante, longe dos olhos do pai. Por quê? Porque ele queria viver sem nenhuma satisfação ao pai. E queria viver do jeito dele. E ele vai mesmo, meus irmãos. E o texto bíblico vai dizer que, chegando lá, ele faz tudo o que ele quer. Ele gasta toda a sua herança dissolutamente, ele esbanja. Não é à toa que o tema a gente sempre chama como filho pródigo, esbanjador, que gasta tudo sem responsabilidade. E ele vai para lá. Queridos, até aí tudo bem. Então aí ele pensa assim: de repente eu vou precisar agora arrumar um emprego, porque o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acaba, você sabe que acabam os amigos, acabam as festas, acaba tudo isso, E aí ele começa a procurar um emprego. Só que o texto diz que naquele lugar há uma grande fome, A miséria toma conta daquele lugar. E ninguém tem emprego para dar para ele. E aí ele consegue trabalhar cuidando de porcos, que para o judeu era uma vergonha terrível. Porque o judeu nem come o porco, a carne de porco, porque é imundo para ele. E agora ele desce o mais fundo do poço possível e começa a se alimentar daquilo que o porco se alimenta. Há um desejo dele de comer da mesma comida do porco. E o texto diz que ninguém lhe dava nada. Olha o preço que ele paga por querer viver a sua vida longe da presença do Pai. Meus irmãos, pensando nisso, o desejo de viver a vida como líder na telha, paga-se um preço muito alto. Às vezes a gente pensa que estar debaixo da égide, do cuidado dos nossos pais, ou do nosso Pai Celestial, parece, muitas vezes o jovem pode parecer para o jovem, ou para o menos incauto, pode parecer que isso é uma maneira de controle. Mas na realidade é Deus zelando pelas nossas vidas. Porque o Senhor não quer ver o seu servo, aquele que experimentou do bem-estar na presença do Senhor, andar por aí sendo pisoteado e humilhado, escorraçado por Satanás. Mas é exatamente isso que acontece muitas vezes. É nesse momento, meus irmãos, que quando ele olha para si, aquele rapaz olha para si, ele quer então, o mundo brilha mais aos olhos dele.
Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o mundo sempre vai brilhar. A carne sempre vai falar muito alto. Os desejos, queridos, imagine um jovem, né, bonito, com saúde, uma jovem bonita, com saúde, no mundo hoje, onde se fala tanto de popularidade, onde todo mundo, né, quer ser famoso, onde todo mundo quer sair com todo mundo, onde todo mundo quer ter bens materiais. Enquanto tiver dessas coisas, ele não vai lembrar de Deus. E corre um risco muito grande mesmo de morrer por causa dessas coisas. Queridos, o primeiro o egoísmo, de querer viver para si mesmo sem olhar nada ao seu redor. Depois o desejo de estar longe dos olhos do Pai. Aí vem o divórcio. Não é assim que acontece muitas vezes no casamento também? Quando as pessoas esquecem tudo que o casamento representa, esquecem como foi o começo, esquecem quais foram as promessas que fizeram uns para os outros. E aí as dificuldades do dia a dia, muitas vezes, né, não são contornadas, não são bem fechadas entre o casal. E aí um dos dois, ou os dois até, começam a, de repente, olhar para fora de casa, olhar para o outro lado, né, pensar na grama que está do outro lado da rua. E aí o egoísmo toma conta. Uma frase muito comum ouvir, né, diante de casais que estão querendo divorciar-se é a seguinte: mas eu não tenho direito de ser feliz? Talvez você já tenha ouvido isso de alguém. Mas eu não tenho direito de ser feliz? Claro que tem. E a felicidade está em você cumprir a aliança que Deus colocou na sua vida, que você fez diante de Deus com o seu cônjuge. E Deus quer que você e seu marido, você e sua esposa sejam felizes sim, juntos, né? Honrando a aliança que vocês fizeram. Ah, mas eu não tenho direito de ser feliz, eu sou solteiro, eu tenho direito de ser feliz? Tem, e Deus tem planos maravilhosos para a sua alegria, para a sua felicidade. Para ser feliz você precisa viver no mundão? Para ser feliz você precisa fazer as coisas que o ímpio faz? Você precisa enveredar pelos vícios, você precisa estar nas noitadas, você precisa fazer sexo com todo mundo, você precisa ter uma vida de promiscuidade? Para isso, é nisso que você acha que vai encontrar a felicidade? Queridos, parece triste, né, e improvável, mas a grande realidade é que muitos cristãos se enveredam por esse caminho, se divorciando de Deus. Há caminhos que para o homem parece reto, parece ser bom, mas no final conduz para a morte. Provérbios 16, 25. As ilusões duram pouco, né? O subtema aqui é: as ilusões duram pouco. Aí o divórcio cobra o seu preço. Lembra? Ele curtiu a vida. Ele gastou tudo que ele tinha. Não vou dizer que ele não teve momentos de felicidade. Teve, né? Momentos de prazer. Ele saiu com todo mundo. Ele bebeu, ele comeu, ele se regalou. As pessoas ficavam ao redor dele. Enquanto ele tinha dinheiro, tudo isso aconteceu na vida daquele jovem, né? Só que tudo isso é passageiro. Acaba. O dinheiro acabou, né? A estabilidade acabou. E agora uma grande fome. Agora não tem emprego, agora não tem, as coisas começam a acontecer numa avalanche muito rápida sobre a vida daquele jovem. No verso 14 diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, coisa que ele nunca tinha passado antes quando estava na presença do Pai. Longe dos olhos e das orientações do Pai, ele gastou tudo, viveu de maneira pródiga, dissoluta, esbanjadora, foi tolo e desperdiçou tudo o que tinha. Queridos, quantas pessoas que antes andavam na presença do Senhor, experimentaram de vida de paz, de alegria na presença do Senhor, por causa do brilho do mundo, se afastam, se divorciam de Deus, e aí começam a amargar, né? Amargar situações terríveis nas suas vidas. Acaba o dinheiro, acaba os amigos, né? Aí vão ver, já estão viciados muitas vezes em alguma coisa, né? Não tem mais aonde estão, não tem mais ninguém ao seu redor, não tem com quem contar. Solidão e tantas situações começam a acontecer nessas vidas. Por quê? Porque
entraram em litígio com Deus, viraram as costas para o Senhor. O dinheiro acaba, meus irmãos. O dinheiro acaba. A juventude passa. Ninguém vai ser jovem para sempre, bonito para sempre, né? A saúde, ela se abala. Também não é para sempre a saúde. Deus quisesse, fosse assim, né? Mas os anos vão passando e esse corpo ele vai se deteriorando. Essa que é a realidade, né? Os amigos se vão. Quando o dinheiro vai, os amigos vão também, né? E aí você, quando a pessoa for ver, ela já está sozinha, sem beleza, sem juventude, sem dinheiro e sem saúde. E quando olhar em volta, está sozinha, né? Fica o quê? Fica a fome de tudo, o desejo de tudo, o vazio de tudo. É isso que resta. Esse é o preço pago por aquele que se divorcia de Deus. E eu falo isso com muito carinho, não querendo que alguém passe por isso, mas como uma medicina preventiva mesmo, para que não seja necessário chegar a esse ponto para despertar e lembrar da casa do Pai. Deus é tão misericordioso, tem dado tantas chances para você acordar que você precisa ser feliz no seu casamento, que você precisa trabalhar para o bem do seu marido, para o bem da sua esposa, que você precisa ser, você é feliz, é debaixo ali da égide dos seus pais, na casa com seus pais, obedecendo, andando com eles. Dificuldades e tudo, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por isso. As ilusões duram pouco. Sabe o que acontece então? Fica a fome de tudo, o vazio de tudo, a ausência de tudo. Aí vem, depois quando já está sozinho, olhando ao redor e não tem a quem clamar, vem o remorso ou o arrependimento. Por que a diferença de remorso e arrependimento? Queridos, porque o remorso ele gera morte. O remorso gera que a pessoa se aprofunde cada vez mais naquela culpa que ela sente dela mesma, ou que ela transmita essa culpa a outros, mas que continue parada no mesmo lugar. O arrependimento não. O arrependimento gera vida, porque o arrependimento ele faz a pessoa retornar, querendo voltar, querendo refazer, querendo consertar os seus erros. E nesse último momento, é justamente sobre isso que nós queremos falar, do divórcio à reconciliação. Se ele, então, no dado momento da sua vida, escolheu divorciar-se do pai, depois de passar tudo o que ele passou, ele então parou e, arrependido no seu ser, vendo a sua situação, ele então pensa em retornar, né? O verso, queridos, 17, o verso 18, olha que coisa maravilhosa o texto diz. Olha, eu quero dizer para você que o caminho da reconciliação passa pelo reconhecimento do erro, arrependimento, reconhecimento do erro. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Naquele momento, quando ele estava no fundo do poço, arrependido, com seu coração contrito, sabe o que acontece? Deus traz à memória dele, naquele momento, como era a sua vida antes. Como você vivia quando estava na minha presença? Como você, o que você tinha, né? Quais eram as suas alegrias? Qual era o seu dia a dia? E então ele, olhando para a sua situação, olhou lá, lembrou da casa do pai, e ele lembrou que os empregados do pai tinham abundância de pão. Os empregados do pai, eles eram mais felizes, eles eram alegres, eles tinham do que comer, eles tinham sustância, e ele ali passando necessidade. Querido, o caminho da reconciliação também passa pela atitude de humilhar-se e pedir perdão ao pai. Passa pelo reconhecimento do erro, mas não adianta só reconhecer e ficar parado. Ele também levanta, toma uma atitude de voltar, humilhar-se diante do Pai e se colocar e pedir perdão. Verso 18: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. O caminho de volta não é fácil, nós sabemos disso.
retornar depois de errar, depois de falhar, não é fácil, né? O caminho não é fácil, mas é essencial. Essencial. O jovem do texto precisou até ensaiar como faria. Ele falou assim: já sei, eu vou fazer assim, eu vou voltar e quando eu encontrar com meu pai eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz-me como um dos teus empregados e já vai ser muito bom, porque o que eu estou passando hoje ninguém merece. Ele talvez tenha pensado, e ele veio ensaiando no caminho. Ele engole o seu orgulho, né? Ele coloca o seu coração arrependido e volta em direção à casa do pai. Queridos, antes eu não tivesse me divorciado do meu pai. Talvez ele pensasse isso, né? Ali voltando. Olha tudo que eu estou passando. Eu nunca imaginei que eu fosse passar alguma coisa desse sentido, né? Essa situação tão terrível, né? E ele então retorna: antes eu não tivesse saído da casa do meu pai. O jovem, meus irmãos, desse texto, né? Ele não tivesse abandonado a casa do pai, ele não teria vivenciado, passado por nada disso. Eu conheço muitos irmãos, né, que precisaram passar por situações bem difíceis para poder despertar, né, em relação às coisas de Deus. Que isso não seja necessário para você, jovem. Que isso não seja necessário para você, meu irmão, minha irmã, que nunca se afastou do caminho do Senhor. Mantenha-se assim, nunca se afaste. Que ninguém precise amargar um divórcio na família para poder olhar e novamente lembrar que na realidade não devia ter se separado, deveria ter consertado, deveria ter perdoado, deveria ter pedido perdão e deveria ter refeito o seu lar, o seu casamento. Queridos, tão difícil nós construirmos um lar hoje em dia, né? E aí você de repente encontra alguém, você aposta os seus sonhos com aquela pessoa, e aí por causa muitas vezes de maneiras diferentes de pensar, de situações, você quer jogar tudo para o alto e se divorciar. Você não sabe o que te espera depois do divórcio. E aí muitas vezes, quantas pessoas depois do divórcio, lá num outro relacionamento, ou até mesmo sozinhos, lembram assim: se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria me divorciado. Quanto mais se divorciar de Deus, queridos. Quem somos nós sem Deus? Não troque os prazeres do Deus, não troque Deus pelos prazeres do mundo. Deus é eterno, bom e perfeito na sua vida. O mundo é passageiro, maldoso, e ele vai te levar para a ruína. É isso que a palavra nos ensina e nós vemos no dia a dia. Essa é a realidade. Como é difícil agora o retorno, não é verdade, daquele jovem? E ele volta agora. Antes ele estava nutrido, bem, forte, saiu da casa do pai carregando tudo, né, que tinha, as suas herdades. Talvez tenha saído de carroça ou com o seu cavalo bonito e foi para longe. Agora ele retorna a pé, descalço, maltrapilho, magrelo, né, desnutrido, muito tempo sem comer, se alimentar direito. E é assim que ele volta. Antes ele saiu jovem, bonito, frondoso. Agora ele volta maltrapilho, magrelo, feio, talvez mal cheiroso por estar tanto tempo com os porcos. É assim que ele volta para a casa do pai. Como é difícil retornar. Mas do divórcio, queridos, a reconciliação, é necessário esse caminho de volta. E o texto, queridos, maravilhoso, diz que ele, quando volta, o pai o está esperando. O preço, queridos, é alto, né? O preço do retorno é alto, mas alto foi o preço que Jesus pagou na cruz por nós. Muito mais alto foi o preço que Jesus pagou por você na cruz do Calvário. Então, volta. Volta. Antes que seja tarde demais. Repense, reveja as suas atitudes, arrependa-se, se coloque novamente diante do Senhor. Se o teu divórcio ou o caminho do divórcio foi em relação a Deus, Deus está pronto para te receber. O texto diz que quando aquele jovem vinha pelo caminho, lá ainda do portão, né, aquele pai olhava ao horizonte e viu aquele jovem, e ele voltou, e o pai correu até ele e o abraçou, lançou-se-lhe sobre o pescoço, abraçou, o beijou.
E o texto diz que o pai se encheu de compaixão pela vida dele. É assim que Deus olha para nós. Mesmo que nós tenhamos pecado, mesmo que nós tenhamos errado, mas se o nosso coração estiver quebrantado, se o nosso coração estiver compungido, se nós formos verdadeiros e sinceros na nossa atitude de querer recomeçar, Deus, meus irmãos, Ele olha para nós com olhar de misericórdia, de compaixão. Ele veio ao nosso encontro quando nós nos chegamos humilhados diante dele. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Agora, se passou pela sua mente o divórcio em relação ao seu casamento, pare, repense, pare. Qual é o mal terrível que está fazendo isso? É simplesmente a tentativa ou o querer de achar que é jovem, que ainda é jovem, que pode fazer outras coisas, que você não fez talvez quando era solteiro? Pare, o preço é alto demais. Não faça isso. Se Deus te deu um lar, te deu um marido, uma esposa, se Deus já te deu a oportunidade de construir algo, zele por isso. Reveja os seus sentimentos. Os sentimentos do homem, eles são enganosos. Volte, pense no que Deus quer para você, porque você será verdadeiramente feliz quando você quiser que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Volte, converse com o seu cônjuge, peça perdão. Bote em pratos limpos o que está acontecendo. Coloque diante dele ou dela a sua queixa. Cheguem num acordo. Chamem a atenção um do outro nesse sentido. Não chegue ao extremo do divórcio, porque o caminho da ida é um, mas o do retorno é outro, bem difícil. E estando lá, é ainda pior. Queridos, finalizando essa palavra deste dia, É hora, meus irmãos, de verdadeiramente nós agradecemos a Deus. Obrigado, Senhor. Deu tempo de voltar. Obrigado, Senhor. Aquele jovem volta, e o pai o abraça, o beija e restitui tudo que ele tinha perdido, É bem verdade que as cicatrizes daquela experiência dura que ele viveu talvez tenham ficado, mas o pai lhe devolve o anel da posição de filho, o pai lhe veste com vestes de honra, o pai lhe devolve as sandálias para que ele seja senhor e não mais escravo do mundo onde ele caminhou, O pai dá uma festa, pega o melhor bezerro, aquele mais gordinho, faz um grande churrasco, uma festa, porque aquele filho, o pai fala, ele tinha se perdido e foi achado, ele tinha morrido e reviveu. É a intenção de Deus, queridos, festejar conosco a cada dia, com cada um de nós, na presença dele. Deu tempo, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Dá tempo de você voltar atrás, dá tempo de você rever os seus pensamentos. Não deixe que a carne fale mais alto. Repreenda em nome de Jesus. Reveja seus pensamentos, preencha o seu coração com as coisas de Deus, tenha prazer nas coisas do Senhor e você vai ver o que Deus tem preparado em alegria, em regozijo para você, para a sua família, no seu casamento, para os seus filhos. Reveja, não se divorcie de Deus. Lembre-se, querido, Diga não ao divórcio de qualquer espécie. Diga não ao divórcio, seja ele qual for, seja o divórcio de Deus ou seja o divórcio do casamento. Não faça isso. Há tempo de você rever as suas atitudes e os seus pensamentos. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que ela nos sirva, Pai, de alerta para nós que estamos na Tua presença. E, ó Pai, muito mais de alerta para aqueles que talvez estejam sendo, ó Pai, engodados pelo inimigo, por este mundo, pela carne e pelo pecado, querendo, ó Pai, os tirar da presença do Senhor. Ó Pai, que nesse momento Teu Santo Espírito esteja convencendo os nossos corações que nós precisamos verdadeiramente nos firmarmos contigo e nunca nos separarmos do Senhor. Vem, Pai, com poder agora sobre essa vida. E trabalha nessa mente, nesse coração, em cada um de nós, Pai, porque para que nós que estejamos em pé, nunca venhamos cair,
para que nós que estamos andando nos teus caminhos nunca venhamos nos desviar. Ó Deus, ajuda-nos nos nossos lares e nos nossos casamentos. Abençoa, Senhor Deus, as famílias da tua igreja. E, Senhor Deus, se alguém que está ouvindo esta mensagem está longe dos teus caminhos, ó Deus querido, que o teu Santo Espírito convença nesse momento a retornar para ti. Porque em retornando, vai receber do Senhor um abraço, um beijo e novamente devolver-lhe tudo que o Senhor tem preparado para ele e para ela. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Deus abençoe a sua vida. Amém? Grande beijo. Amém, pastor. Meus irmãos, agora nós estamos chegando ao final do culto, mas antes de finalizar, assim como nós sempre fazemos, nós queremos louvar ao Senhor, porque Ele merece, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E nesse momento, o conjunto feminino pastor Elcio Menegatti estará trazendo um lindo louvor. E logo depois, o pastor Alexandre estará com as palavras finais. Que Deus os abençoe, que todos vocês tenham um domingo abençoado. Cada um de vocês tenham esse domingo maravilhoso. Que Deus os abençoe.
Vamos orar? Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada coração, cada vida, cada família aqui representada, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe.